O tema dessa noite é renúncia e compromisso. Ontem eu estive ministrando na igreja do pastor Otto, e foi uma galera ontem. Eu quero honrar a vida de vocês que estiveram ontem lá comigo. Eu não esperava que ia tanta gente lá. O pastor Otto é um cara muito querido da nossa igreja, e isso refletiu muito na galera que se disponibilizou de estar lá ontem com a gente. Isso é muito bacana, muito legal mesmo, tá junto com vocês. E os meninos, quando terminou o culto, né, vieram falar comigo e falaram: poxa, pastorzão, você bate lá na igreja e bate aqui também, né? Aí eu falei: não foi, ontem eu não bati, né, gente? Foi só um treino. A luta é agora, tô brincando. E eu não quis nem falar o tema para eles, né? Porque eles falaram: mano, se lá foi assim, imagina amanhã no culto de ceia. Até os meninos brincou, falou assim: não, se um dia o pastorzão não rebentar na ceia, a gente já vai pôr a mão na cabeça dele, orar e perguntar quem está lá, que não é ele. Já vão me expulsar. Pra vocês verem, irmão. Mano, dá dinheiro, mas não dá liberdade, viu, irmãos? Não vou falar quem foi, não. Tá bom? Amém? Isso aqui foi só para quebrar o gelo aí. Confesso que hoje está sendo um dia bem difícil para mim ministrar aqui, como sempre é. Mas às vezes chegam algumas informações, notícias que nos tiram o chão, irmãos. E a gente perde o rumo, cara. Sabe quando você recebe aquela notícia que você fala: o que eu faço agora? Para que lado que eu vou? Parece que o chão some. E eu estou me sentindo assim agora, tá bom? Então, quem é da intercessão? Levanta a mão. Amém? Preciso de vocês. Amém? Se coloquem na posição e vem junto comigo, tá bom? Preciso muito de vocês essa noite. O tema é renúncia e compromisso. Estamos vindo de uma série de mensagens este mês que não foi combinado, mas aí nós entendemos que o Espírito Santo ele tem uma liberdade nesta igreja de agir da forma que lhe apraz. E essa forma de agir do Espírito Santo nos conduziu numa sequência de mensagens. E eu oro a Deus que eu não estrague o que já foi construído dentro deste mês. No primeiro domingo, não sei se você se lembra, o pastor Claudinei esteve aqui ministrando, falando sobre reconhecer a presença de Deus. Quantas pessoas que desprezam a presença de Deus, quantas pessoas que estão no ambiente onde o Senhor se encontra, mas não querem se relacionar com essa presença de Deus. E quais os prejuízos que isso lhe traz, ou a falta dos benefícios deste relacionamento com Cristo. Na sequência, o Gui veio e trouxe uma mensagem que para mim, eu não sei se ele está aí hoje, que ele está trabalhando bastante. Tá, amém? Que foi uma das mensagens que para mim eu sou muito fã do Gui, gosto muito quando ele prega, e para mim foi a melhor mensagem que o Gui já ministrou. Se você não assistiu, está no nosso canal do YouTube, se chama Desalmados. Na verdade, todas essas mensagens estão lá. E o Gui ministrou essa mensagem, algo forte. E o Gui começou essa mensagem dizendo assim: não é para quem está lá fora, é para quem está aqui dentro. Pessoas que têm perdido o seu foco e com isso têm perdido a sua alma. E está vivendo como usando as palavras do Gui, um The Walking Dead gospel, né? Um zumbi, um morto-vivo, se você é mais das antigas e não assistiu. E o Danilo veio semana passada, velho, e nossa, arrebentou com aquela ministração. Que não era momento de dormir, não durma agora, o tema da mensagem. Falou muito comigo. Na verdade, aquilo que, como eu disse, as 3 mensagens falaram demais ao meu coração. E essas 3 mensagens vieram construindo algo no meu espírito, no meu coração, na minha forma de me relacionar com Deus. Então eu oro a Deus que eu não estrague tudo isso. E como eu disse, nós vamos falar sobre renúncia e compromisso. O Evangelho, irmãos, ele é renúncia
e ele é compromisso. No que tange o nosso papel no Evangelho. Se alguém te ministrou algo diferente disso, mentira. No que tange a Deus é salvação, amor, graça. Agora, no que tange a mim e a você, quando eu olho para o Evangelho, é renúncia e compromisso. Isso torna o Evangelho simples e complexo ao mesmo tempo. Simples de entender, não é difícil de entender isso. Não é difícil de entender. Você vai ver, eu vou ministrar hoje, eu vou usar basicamente todos os textos que eu uso em todas as minhas pregações. Você vai falar, nossa, o Diogo sempre usa esse texto. É muito simples de entender o Evangelho, mas se torna complexo em viver o Evangelho. É muito diferente entre entender e viver. E para isso eu quero usar o texto base de João, capítulo 6, verso 60. João, Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 60. Vai procurando aí. A palavra diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo para si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que lhe havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Curve sua cabeça. Feche seus olhos, Pai. Entramos no momento da palavra, Senhor Deus. Dentro deste ambiente profético, queremos ouvir a sua voz, ó Pai. Senhor Jesus, diante de tantas más notícias que recebemos, diante de tantas conversas inúteis que participamos, damos ouvidos a tantas coisas, Senhor Deus. Mas neste momento, ó Pai, queremos ouvir unicamente a sua voz. Senhor Jesus, que o barulho do lado não nos atrapalhe. Senhor Deus, que o barulho dos carros não nos tire a atenção. Senhor Deus, que nem ao menos meus olhos estejam voltados ao mensageiro, mas que os meus ouvidos estejam atentos apenas à mensagem. Senhor, me ensina a ter um ouvido apurado a ouvir a Tua voz. Senhor Deus, me ensina, Senhor Deus, o quão bom é viver diante dos Teus preceitos, dos Teus mandamentos. Senhor, me ensina, Pai, a colocar em prática tudo o que eu tenho ouvido, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade neste ambiente, agindo nos nossos corações, calando toda voz contrária, Senhor Deus. Que se cesse, Senhor Jesus, as preocupações, os medos, os traumas. Que se cessem, ó Senhor Jesus, todos os demônios que se levantaram agora. Nós repreendemos em nome de Jesus. E que haja uma única voz, ó Pai, a voz do Teu Espírito,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lemos um texto tão conhecido, famoso, ilustrado em canções, usado quase que sempre em ministrações. E aqui nós vemos que Jesus entra com um discurso duro, pesado. E irmãos, eu não estou a fim de seguir nenhum pastor famoso não, viu? Eu não quero ser igual a ninguém desses caras aí não. Eu quero ser igual a Jesus, cara. Eu quero me parecer com Jesus. E eu não via Jesus fazendo piadinha de casamento em altar. Eu não via Jesus fazendo piadinha do evangelho no altar. Eu não via Jesus falando do mundo no altar. E a palavra dele era uma palavra tão dura, difícil. Mas note que para os discípulos se tornou duro pelo que eles já viviam com Jesus naqueles últimos dias. Quando você olha o capítulo de João 6, porque nenhum texto ele caminha só, existe sempre um contexto que dá toda a base, todo o apoio para que aquele texto seja entendido de forma eficaz. Quando nós olhamos João 6, nós vemos a primeira multiplicação de pães e peixe. Jesus está com o povo, e num dado momento os discípulos falam: olha, existem aproximadamente 15 mil pessoas a serem alimentadas. Esse povo não tem aonde recorrer a alimento. E aparece um menino com 5 pães, 2 peixinhos, entrega Jesus. Jesus dá graças e começa a partir aquele pão e alimenta todo aquele povo. Um grande milagre. Algo que todos que ali estavam experimentaram. Algo que todos que ali estavam puderam participar daquele grande milagre. E aí João continua relatando e quando eu olho este milagre, eu vejo aqui um cuidado da parte de Deus. Há um cuidado da parte de Deus sobre a sua vida. Talvez você possa dizer assim para mim: Diogo, eu tenho tão poucos recursos. Entregue isso nas mãos de Jesus, o pouco que você tem, e Ele irá multiplicar. Aquele povo tem poucos recursos, 5 pães, 2 peixes, mas eles entregaram para a pessoa certa, Jesus. Talvez aquele menino tivesse entregue para o pai, não teria dado certo. Talvez ele teria entregue para a mãe, também não teria dado certo. Ele procura a pessoa certa, Cristo. Então assim, se te falta recursos, e se você tem poucos recursos, que nessa noite você possa entregá-los em Cristo Jesus. Talvez a sua oração não seja a oração mais bonita, com as palavras, as melhores palavras. Talvez o seu conhecimento bíblico seja muito raso. Talvez o seu relacionamento com Deus seja muito superficial. Pega tudo isso e fala: Senhor, é isso aqui que eu sou. Não sei orar, não entendo muita coisa da Bíblia, mas tudo isso eu te entrego quem eu sou. E Jesus vai pegar esse pouquinho e Ele vai tornar algo grande. Esse pouquinho que você tem nas mãos de Jesus irá alimentar uma multidão. Há um cuidado de Deus conosco. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34, conta que Jesus chega e fala assim: por que vocês estão tão ansiosos? Por que vocês estão preocupados? E Jesus, conhecendo o coração deles, diz:
Vocês estão preocupados com o que irão beber? Com o que irão comer? Vocês estão preocupados com o que irão vestir? E aí ele diz que se o Senhor cuida do passarinho, que não trabalha, que não guarda nada, mas não lhe falta alimento, não irá cuidar de vós? Se Ele te deu a vida, Ele não vai te dar a comida, diz Jesus. Se Ele não te deu o corpo, Ele não vai te dar o que vestir, diz Jesus. O que o Senhor está falando é: eu cuido de você. Há um cuidado especial da parte de Deus sobre nós. E depois desse cuidado, dessa multiplicação de pães, o próximo episódio relatado em João é Jesus caminhando sobre as águas. João não relata a experiência de Pedro, mas quando você olha os outros evangelistas, eles trazem um detalhe maior, contando a experiência de Pedro, aquela famosa experiência que Pedro anda sobre as águas. E isso tudo enche os olhos da multidão. O cara anda sobre as águas. Ele chama Pedro e Pedro anda sobre as águas. Ele parte o pão e cuida de uma multidão. Então, se você continuar olhando o texto, vai dizer no verso 22, que no dia seguinte, a multidão continua com Cristo. A multidão continua seguindo a Cristo. A multidão segue a Cristo olhando o que Ele pode fazer. Mas num dado momento, Jesus expõe o evangelho da renúncia e do compromisso. Quando Jesus olha para aquela multidão e fala: olha, esses caras só estão atrás de mim pelo que eu posso fazer, e não pelo que eu sou. Eu preciso explicar para eles que o evangelho não se trata de multiplicar pães. O evangelho não se trata de sobrenatural. O evangelho se trata de renúncia e compromisso. Eu conheço pessoas ímpias que não falta nada para elas. Eu conheço pessoas ímpias que quase morreram, tiveram uma experiência sobrenatural. Então veja que isso não tem nada a ver, porque a palavra de Deus diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Deus cuida de todos, irmãos. Isso não é o evangelho. Isso é um cuidado, provisão da parte de Deus. O evangelho que nos cabe é um evangelho de renúncia e compromisso. Volto a dizer, como eu aprendi com Thomas, confronto gera maturidade. Jesus começa a confrontar aquele povo, porque aquele povo ele é muito superficial, e normalmente pessoas superficiais são pessoas imaturas. São pessoas que se movem somente por aquilo que os seus olhos veem. Então Jesus começa a confrontar este povo. Olha o que Paulo fala à igreja de Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3, verso 1 ao 3. 1 Coríntios 3. Falando ainda de um evangelho de confronto. Paulo escrevendo a uma igreja: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude dar alimentos como comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes, briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Paulo está dizendo à igreja de Corinto, uma igreja repleta de dons.
Eles eram os caras nos dons. Mas Paulo está falando, vocês são imaturos, vocês são crianças, vocês são bebês. As atitudes de vocês mostram que vocês são carnais, que vocês ainda andam segundo os padrões humanos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Você pode vir nessa igreja, eu não sei se você está aqui desde o começo, se você chegou depois, se você tem vindo alguns domingos, ou se hoje é a sua primeira vez. E você pode achar isso aqui tudo muito legal, tudo muito bacana. Eu vejo pessoas vindo de outras igrejas ministrar aqui, e os caras sempre falam: cara, que legal essa igreja, que bacana o som que vocês têm, que galera top daqui, o pessoal vem junto e tal. Então você pode achar aqui tudo muito legal. E talvez você esteja aqui há 2 anos, desde quando essa igreja abriu, achando isso tudo muito legal, muito bacana. Mas chegou o momento de algumas pessoas começarem a assumir compromissos. Eu cuidei de pessoas que chegaram aqui bagaçada, só o pó, sem eira nem beira, sem rumo. Fazia tudo na igreja. As coisas começam a melhorar. Não posso isso, não posso aquilo. Hoje é dia de lembrarmos o sacrifício de Jesus. E deixa eu dizer algo para vocês. Até a cruz, venha como você está. Eu não sei qual é a sua situação, não sei se você bebe, se você fuma, se você prostitui, eu não sei qual é a vida que você leva, eu não sei se você assiste pornografia, eu não sei, de verdade eu não sei. Até a cruz, venha como você está. Após a cruz, é necessário mudança e transformação. Não dá para continuar algumas coisas, não dá. Paulo escreve 2 Coríntios 3,18: e todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Paulo está dizendo, a partir do momento que nós conhecemos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. A nossa vida precisa ter uma transformação. Jesus morre, sobe ao céu, os discípulos se reúnem, vem sobre eles o Espírito Santo. Pedro começa a ministrar. Nesse dia 3.000 pessoas são batizadas, e a mensagem de Pedro é: arrependam-se. Atos 2:38, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Quando Pedro fala arrependam-se, Pedro está dizendo: renuncie. Renuncie. Deus não me colocou como juiz sobre a sua vida. Você nunca vai receber uma ligação minha dizendo: olha, irmão, vi seu Instagram lá, não faz isso não, viu? A não ser quem serve aqui na casa, eu pego no pé mesmo. Falo: cara, você quer servir, mas quer continuar nessa vida, então escolhe um ou outro, né? Não dá. Mas vocês que é membro, nunca. Não cabe a mim. Mas vocês precisam ter consciência disso. É necessário renúncia. Não é evangelho sem renúncia. Irmão, se você está vindo aqui e você não quer renunciar, não venha, você está perdendo tempo. Tempo, dinheiro, gasolina. Porque vir aqui não vai resolver a sua vida. Vir aqui não te dá uma passagem de entrada no céu. Não, eu não tenho isso. Nós não temos isso para te dar. Não funciona assim. Uma vida com Deus é feita de uma vida de renúncias. E Pedro fala: renunciem, arrependam-se, para que vocês sejam batizados em nome de Jesus e receberão o dom do Espírito Santo. E aqui eu faço um parênteses. Eu vejo muitas igrejas que
se colocam como igrejas espirituais. As pessoas rodam, não tem um problema com quem roda, é aviãozinho, e dá cambalhota, e cai de cabeça no chão. Irmãos, você pode adorar a Deus da forma que você quiser, mas deixa eu te dizer uma coisa, isso na Bíblia nunca evidenciou a presença do Espírito Santo em você. O que me diz se você é uma pessoa arrependida, é o que Pedro está dizendo aqui: arrependam-se, renuncie, porque se você renunciar, virá sobre vós o Espírito Santo, e vocês terão dons. Quais são os dons? É rodopiar, é aviãozinho? Não, os dons são Gálatas 5, 22, 23, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí eu renunciei. Renunciou? Como é que está seu celular? Como é que está a sua vida com a sua esposa? Renunciou? Como é que tu anda no trânsito? Renunciou? Como é que você anda lá no seu emprego? Está tudo certo? Cara, eu não me iludo com manifestação humana. Não me iludo. Já veio pregador aqui, meu irmão, que, nossa, fez até fogo descer. Se você ler lá em Êxodo, você vai ver que quando Moisés chega para fazer os milagres, os feiticeiros de Faraó faz tudo também. E aí? Responde essa para mim. Então, não cabe. Portanto, Atos 3, segunda pregação de Pedro. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Arrependam-se, convertam, renuncie. Renúncia é compromisso. Quando eu renuncio algo, eu estou firmando um compromisso com Cristo. Eu casei com a minha esposa, nós temos o que? Uma aliança. Automaticamente essa minha aliança me pede renúncias. Eu não posso continuar vivendo a minha vida de solteiro, fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu não posso gastar o meu dinheiro da forma que eu bem entender. Eu tenho alguém para dar satisfação. Eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso. E assim é com Deus. Sem renúncia não há arrependimento. E deixa eu te dizer uma coisa: sem arrependimento não há salvação. Precisamos renovar a nossa mente. Romanos 12, 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vida de renúncia e compromisso com Deus, nós começamos a nos desligar daquilo do que é na terra. Paulo escreve aos Colossenses 3, do 1 ao 5, preste atenção no texto: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, aonde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram, quer dizer, vocês renunciaram, e a vida de vocês está oculta juntamente em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence. Olha o que Paulo está falando. Cara, você quer ter uma vida com Cristo? Você precisa morrer em Cristo, você precisa se esconder em Cristo. Mas como eu faço isso? Aí ele continua: portanto, façam tudo o que pertence. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza e idolatria. Renuncie. Anthony LaVey, acho que é assim o nome desse cara aí, sei lá. Ele é fundador da Irmandade Satânica. E ele diz que o satanismo consiste no culto do eu, na busca incontrolada do prazer. Não é difícil de observar que há muitos chamados cristãos praticando um culto do eu, colocando o seu prazer em particular em primeiro lugar.
Tem muita gente que está nessa hora achando que está tendo um culto ao Senhor. Não é culto ao Senhor. É o culto do eu. E o culto satânico, ele consiste no culto do eu. Mateus 19 conta a história de um jovem que ele chega para Jesus e fala: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Conhecemos a história. E Jesus fala assim: olha, ame a Deus sobre todas as coisas, não mate, não roube, respeite seus pais. Jesus começa a dar a lista dos 10 mandamentos. Ele fala: isso tudo eu faço. E aí Jesus fala: cara, então faz o seguinte, só lhe falta uma coisa. Olha o que Jesus está falando: você precisa renunciar à última coisa. E ele o que é? Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e siga-me. Jesus não está preocupado com o dinheiro desse jovem. Sabe por quê? Nicodemos, José de Arimateia eram discípulos de Jesus que tinham dinheiro. O dinheiro não é o problema. O problema é que o coração daquele jovem estava no dinheiro. Então Jesus falou: cara, não existe um evangelho. O cara era perfeito, irmãos. O cara, se a gente for fazer a lista, ele é melhor do que a gente. O cara cumpre os 10 mandamentos. E Jesus disse que ele cumpre, porque Jesus falou: só te falta uma coisa. Vende tudo. Por quê? Porque em Mateus 6:21 o Senhor falou: aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Talvez você tenha que vender tudo e dar aos pobres. Não estou falando das suas finanças, do que você guardou. Talvez você precisa pegar essa situação sua e pôr um basta nisso, pôr um fim, uma pedra. Talvez só te falte uma coisa. Irmãos, esse cara fez as 10 que estavam nos 10 mandamentos. Só uma. Jesus falou: só te falta uma coisa. Veja, não dá para chegar no céu e falar: mas olha, põe numa balança e vê o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. Não funciona assim. Só te falta uma coisa. C.S. Lewis fala que o cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que é impossível é ser de moderada importância. Vivemos de forma moderada. Vivemos empurrando a nossa vida cristã com a barriga. O profeta Joel, em Joel 2,13 diz: rasguem o coração e não as suas roupas. Se convertam ao Senhor, o seu Deus. Sabe o que ele estava falando? Não adianta você vir no culto, cantar, levantar os braços, rodopiar, pular da cadeira, bater a cabeça no chão. Não adianta. Irmão, você gosta de fazer, pode fazer, eu não estou proibindo. O que eu estou querendo dizer é que isso não é evidência de nada. Isso pode só ser reflexo daquilo que você vive com Deus. Amém. Mas isso não quer dizer que o que ele está falando aqui é: rasgue o seu coração. Irmão, você pode rodopiar na igreja e na sua casa você rodopiar a mão na orelha da sua mulher. E aí? Então o Senhor está falando assim: rasgue o seu coração. Eu não estou pregando para uma igreja fria, para uma igreja se esfriar, não é isso. Mas eu não estou preocupado com o barulho que nós iremos gerar, não. Eu estou preocupado com pessoas saírem daqui arrependidas, transformadas. Rasguem o coração e não as suas roupas. Olha o que Jesus fala em Marcos 7, 7. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e não me adoram. Ensinam doutrinas que são preceitos humanos. Cantamos com os lábios, mas o nosso coração está longe do Senhor. Não renunciamos, não queremos compromisso com Deus. Falamos muito de renúncia.
é dia de trazer à memória tudo o que o Senhor fez. E essa memória, de trazer isso aqui à memória, o sacrifício de Cristo, isso precisa gerar em nós renúncia e compromisso. E aí talvez você esteja falando assim: compromisso com a igreja? Não. Compromisso com o pastor? Não. Mas esse compromisso, ele é externado na igreja. O meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com o Senhor. Só que o Senhor não precisa que eu pregue para Ele. Só que o Senhor não precisa que eu pastoreie Ele. Não. O meu compromisso é com Ele. Mas de que forma que eu externo o meu compromisso? Dentro da igreja. Lembra daquela passagem que Jesus morre, ressuscita, chama os discípulos, vai ao mar da Galileia, chega lá, chama Pedro para uma conversa particular, e o que ele fala para Pedro? Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala, amo. O que Jesus responde para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Pergunta de novo, as 3 vezes que Jesus pergunta, as 3 vezes Pedro diz, eu amo, e nas 3 vezes o Senhor fala, apacenta a minha ovelha. Sabe o que o Senhor está falando? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Demonstra isso, amando essas pessoas. Jesus, ele está usando um termômetro para avaliar o amor de Pedro, o compromisso de trabalho de Pedro. Não quer dizer que todos que fazem aqui fazem por amor, mas deixa eu te dizer uma coisa: é impossível quem ama não manifestar isso trabalhando. É impossível quem ama o Senhor não assumir um compromisso e uma responsabilidade com o Senhor. A igreja de Éfeso nos mostra que é possível você trabalhar sem amar. O anjo escreve a carta à igreja dizendo, olha, vocês são 10, vocês são uma igreja top, vocês fazem tudo direito, porém vocês não me amam, está errado. Mas volta a dizer, agora é impossível você dizer, eu amo o Senhor, e não externar isso com compromisso e renúncia. A Bíblia está repleta de histórias de renúncia, mas a maior dela foi feita por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero encerrar esta mensagem com esse texto de Filipenses. O pessoal do louvor quiser subir, Filipenses 2, nós vamos ler do 5 ao 11. Volto a dizer, a Bíblia está repleta de histórias de renúncia, mas a maior delas foi feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2,5 diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus assumiu o seu compromisso. Jesus renunciou à sua posição de Deus. Por quem? Por mim, um mero pecador, talvez o pior daqui. Ele renunciou à sua posição de Deus, se fez homem, foi humilhado, pregado no madeiro. E a palavra do Senhor diz que antes de eu amar Ele já me amava. A palavra do Senhor diz que
mesmo errado, não fui eu quem escolhi ele, ele me escolheu. A palavra do Senhor diz que ele não olhou os meus erros, mas ele se entregou por amor a mim e por amor a você. Qual é a resposta que você tem dado a este amor de Jesus? A melhor resposta é você renunciando o que precisa ser renunciado. A melhor resposta é você assumindo um compromisso com Ele. Volto a dizer, não é comigo, não é com a igreja, é com Cristo. Logicamente que você vai externar esse compromisso aqui dentro. Gente, chega de ser uma igreja de vir aqui ocupar lugar no banco. A palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. A palavra do Senhor, quando ele começa a chamar os seus discípulos, uns falam assim, mas eu preciso lá enterrar o meu parente. Ele fala assim, deixa que os mortos enterrem os mortos, siga-me. Chega de ficar olhando para trás, chega de ficar colocando na balança aquilo que você pode fazer. Cara, você tem negociado com Deus o seu ministério, você tem negociado com Deus o seu chamado. Eu acho que eu até toco, né, mas... Só que aí, poxa, eu tenho que ir quinta no ensaio. Nossa, aí talvez sábado eu tenho que ir também. Você está negociando. Ele não negociou. A palavra diz que ele foi como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda ao matadouro, por mim e por você. E você tem colocado na balança o que você pode fazer pelo Senhor. Irmão, desculpa, eu não sei o que você pode fazer pelo Senhor. Eu não sei aonde você pode ir. Eu sei de uma coisa: há lugares que só você pode entrar, há lugares que só você tem acesso. Eu não tenho, eu não posso salvar talvez pessoas que estão do seu lado, da sua família, mas você, refletindo Cristo Jesus, você pode levar salvação a essas pessoas. Ei, assuma o seu papel, renuncie, gere um compromisso com o Senhor, assuma um compromisso de verdade. Doa o que doer. Irmão, você acha que é fácil para mim estar aqui todo domingo? Tem domingo que eu quero estar assistindo o Fantástico, tem domingo que eu quero assistir o São Paulo, mas eu estou aqui todo domingo. É porque eu te amo? Desculpa a franqueza, talvez eu não ame nem todos vocês que aqui estão, por escolha minha, mas o Senhor me ordenou como mandamento amar todos vocês. Há um compromisso que eu assumi com o Senhor. Aqui não há um superman, aqui não há um super pastor. Tem dia que eu venho me arrastando para a igreja, velho, mas eu não me dou nem ao direito de ficar doente aos domingos. Não me dou. Só quem vai me parar é o Senhor. Só se Ele quiser. As dificuldades não me param, as minhas contas não me param, os meus medos não me param, os meus traumas não me param, os meus pecados não me param, porque eu tenho um compromisso com Deus. Há uma renúncia que precisa ser feita dia a dia. Eu não abro mão do Senhor. O Tiago uma vez pregou e isso ficou gravado: se você puder vir correndo, venha correndo. Se você puder vir andando, venha andando. Mas se você não aguentar andar, venha se rastejando. Mas não deixe de vir, não pare. Você acha que todo mundo que está aqui está tudo bem com todo mundo que está aqui em cima? Você acha que esses caras aqui não passam nenhuma necessidade? Será que aquela galera da comunicação não passa nenhuma luta? Será que aquelas pessoas que te recebem na porta com um sorriso no rosto, será que eles não têm nenhum problema na casa? Talvez eles tenham piores problemas do que os seus. Precisamos entender, igreja, que evangelho não constitui daquilo que ele pode fazer
Jesus, Ele pode multiplicar pão, Jesus pode te fazer andar sobre as águas. Ei, Deus pode gerar provisão na sua vida, você pode ter uma experiência sobrenatural com Ele, mas isso não se limita ao Evangelho. Um verdadeiro Evangelho é aquele que Ele diz no próprio João: aquele que não comer da minha carne não terá parte de mim, aquele que não beber do meu sangue não terá parte de mim. Sabe o que Ele está dizendo? Ele não está falando de algo simbólico, Ele está falando: aquele que não renuncia, aquele que não tem compromisso, eu não tenho parte com ele. Sabe aquela galera que vai chegar e falar: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, e ele vai falar assim: afaste-se de mim, pois eu não vos conheço, maldito. Sabe o que ele está falando? Você curou, você pregou, mas você não abriu mão de tudo. Você não renunciou tudo. Ainda te falta uma coisa. Não sei o que é. Eu sei o que é, a minha. A sua eu não sei. Ainda te falta uma coisa. Fique de pé para parecer que está acabando. Feche seus olhos, quero orar com você.